Olá, meus amados amigos, você que está sempre acompanhando o nosso canal aí pela internet, eu quero nesse momento convidar você para, junto comigo, estar acompanhando os meus críticos. Que coisa, não? Já temos até crítico em tão pouco tempo. Na verdade, o que se percebe ao longo dos anos é que tudo que você faz, sempre há aqueles que concordam, aqueles que discordam e é natural que os críticos se levantam e, na verdade, os críticos, eles só são pessoas que nos ajudam a ser melhores e também nos tornarmos mais claros nas nossas intenções, nos nossos propósitos, nas nossas metas, certo? Hoje eu quero começar uma nova série de comentários. Eu quero comentar os meus críticos. Eles me ajudam a crescer, me ajudam a melhorar. Eles são os olhos que me faltam, a prudência que preciso, a investigação quanto à minha apresentação daquilo em que eu talvez não tenha sido bem claro e que eu posso me expressar de modo ainda melhor. Eles são aqueles que podem me ajudar a ver melhor aquilo que eu posso melhorar ainda mais. Contudo, o nosso propósito é que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado, a Ele toda a honra, toda a glória, toda a majestade e o domínio pelos séculos dos séculos, e o seu povo e a sua santa igreja que aqui na terra Ele edificou seja também amada e vista como a noiva do Cordeiro, jamais desrespeitada por quem quer que seja. Nesses últimos tempos vem se tornando aquela moda falar mal de evangélico. Afinal de contas, em qualquer lugar onde você for, não necessariamente apenas de evangélico, mas se você comenta negativamente a respeito de religião como um todo, então não demora muito a aparecer aqueles que te darão aplausos e que dirão: você está fazendo a coisa certa, o caminho é por aí, bota para acabar, desça a marreta, bota e por aí vai. Nós sempre temos esse grupo de pessoas. Contudo, há aqueles que são e não se envergonham de ser. Eu não me envergonho de ser aquilo que eu fui chamado para ser, um seguidor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você, meu amado irmão, que vive essa angústia e que muitos já compartilharam comigo também falando sobre isso, eu quero dizer para você que ao longo destes muitos anos que venho servindo ao meu Senhor Jesus Cristo com muita fidelidade na minha alma e dedicação naquilo que temos buscado fazer, eu tenho percebido que tem se avolumado o número daqueles que pensam o contrário ao Evangelho, mas mesmo tudo isso tem ajudado a Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo triunfar sobre as forças do mal. Afinal de contas, lá em Mateus, e aqui eu tenho uma Bíblia à minha disposição, o Senhor falou, em Mateus capítulo 16, versículo 18, olha o que o Senhor diz. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome de Jesus. Deus implantou nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez carne, Ele implantou a sua igreja aqui na terra e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, apesar de que essas portas do inferno hão de se levantar. E aqui é onde nós queremos começar a dar o nosso ponto de partida. O Senhor Jesus edificou uma igreja na terra e essa igreja que o Senhor Jesus edificou, comprou-a com o seu sangue santo derramado lá na cruz do Calvário, ela permanece até o dia de hoje, ela nunca morreu, ela nunca foi derrotada, as portas do inferno nunca sucumbiram. E em face disso eu fiz um vídeo e pus na internet dizendo com o seguinte título: Neil Barreto, Caio Fábio e o grande conflito. No nome dessas duas pessoas aqui, eu quero fazer menção a um grande evento que tem acontecido no nosso país, os chamados desigrejados. Caio é aquele que já se identifica como não sendo evangélico e, portanto, portador das maiores calúnias e difamação contra o meu povo, o povo evangélico. E ele usa palavras indecentes, comentários maliciosos, o que tem a ver com os arquétipos que formaram a personalidade. Ele gosta muito dessa palavra arquétipos, e se você for ver Carl Jung, quando ele comenta sobre os arquétipos, ele fala exatamente sobre as frustrações sexuais
que ficam guardados no inconsciente das pessoas, mas isso é um tema para um outro vídeo, que depois nós vamos falar sobre a personalidade desse cidadão aqui em face das suas frustrações e o que leva ele a ter essa linguagem sexualizada que hoje ele tem, o que não é alvo desse vídeo agora, porque é um novo comentário. E falei de Neil Barreto, que na linguagem de Caio Fábio, Neil Barreto é um frouxo e bundão, é a expressão que ele chama. Por que ele vai dar esse nome? Porque ele ainda se identifica como evangélico e ele é membro de uma denominação evangélica chamada Batistas, a mesma denominação que eu faço parte, e a gente lamenta porque são pessoas que começaram com desejos puros de ver a coisa funcionar, mas perderam a visão do reino e começaram a virar toda a sua capacidade argumentativa, ao invés de estar comentando as maravilhas de Deus e ajudando os perdidos e tentando alcançar mesmo o joio que está no meio do trigo, vivem de fazer exatamente ao contrário, arruinando inclusive a fé daqueles que estão caminhando bem, que têm um certo caráter, um pudor e um desejo ardente de servir o Senhor Jesus. Um dos nossos críticos aqui, não vou mencionar o nome, mas você pode ver o vídeo aí na internet, Neil Barreto, Caio Fábio e o Grande Conflito. Nesse vídeo, um dos críticos diz assim: perde muito tempo defendendo a igreja evangélica e esquece do evangelho. Aqui, olha, essa curta afirmação, ela serve para demonstrar que esta pessoa, ela criou um absurdo na cabeça dela por deixar de considerar evangélico pelo aquilo que a Bíblia diz e não por aquilo que os críticos ou os filosofistas, não é, os espiritualistas teosóficos da nossa modernidade, aqueles que apresentam os seus padrões, os seus novos modos viventes, não a partir da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como sendo o ponto de partida, mas a partir das concepções humanas, das filosofias humanas, vãs filosofias e sutileza que, concorrendo contra a palavra de Deus, acaba trazendo grandes prejuízos para o povo do eterno Senhor nosso Deus, bendito seja o seu nome eternamente. O comentário desse rapaz é muito fraco. Por exemplo, defende a igreja evangélica e se esquece do evangelho. A primeira coisa que é importante saber é que não existe igreja evangélica sem evangelho. Se você está partindo em defesa da fé que de uma vez por toda foi entregue aos santos, você está falando da fé evangélica, que é incorruptível, é indestrutível e é imperecível, porque nós a recebemos a partir do evangelho, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E esta palavra de Deus é a mesma que o apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, em Romanos 1,16, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, nós não nos envergonhamos do evangelho. Agora, quando você vê um comentário dessa natureza, só percebe que esses líderes que começaram com boa intenção de tentar expor o joio que no meio do trigo parece arruinar tudo, eles acabaram por misturar joio com trigo e bater tanto no joio quanto no trigo, botar tudo dentro do mesmo pacote e dizer nada presta, tudo são a mesma coisa. É aí onde está, gente. Essa generalização, ela é maldita, essa generalização, ela é difamatória e ao servo do Senhor não convém difamar. Nós comentamos porque eu estive presente no EPL que aconteceu em Fortaleza, Ceará, onde infelizmente eu tive que ouvir esse cidadão aqui, o Neil Barreto, que é um grande filósofo sem dúvida nenhuma, mas perdeu o evangelho, pelo menos lá ele perdeu. Alguém aqui que testemunha muito bem, dizendo que as ministrações dele são maravilhosas e que fazem parte da devocional dela todos os dias, e eu oro para que aquilo que aconteceu no EPL tenha sido apenas um vacilo e um descuido dele. Eu oro,
mas eu já olhei outras entrevistas dele, eu olhei aqui com quem ele está presente, de onde ele está se alimentando. Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Me diga quem é o teu mestre, a quem você com aquele medo todo de ferir, aquele ombro retraído, aquela mãozinha junta como quem está ali pressionado. Misericórdia! Nós temos que ter esse temor e essa reverência com respeito a Deus. Agora um homem chegar perto do outro e começar a se recolher todinho, se retrair como aquele cãozinho que chega perto de um dono ofensor. Que é isso? A beleza do Evangelho é para além disso. E aqui está o vídeo que fora apresentado. Aqui está o vídeo. Você viu, assistiu com seus olhos. E não trata de uma difamação e não trata de um ataque, de denegrir a imagem de ninguém. A partir do momento que a pessoa faz um ato público desse, no encontro evangélico, porque aqui onde está, se ele não é evangélico, o que ele quer no encontro evangélico? Falando mal de evangélico. Essa é a questão. Não fomos nós que saímos da nossa casa e fomos para um local estranho. Não, foi ele que saiu de lá de onde ele estava, foi para um evento evangélico e lá ficou falando contra. Tem alguma coisa mais contrassensual do que essa questão da pessoa estar lá na casa, numa casa evangélica, numa igreja evangélica, falando mal de evangélico? Foi isso que aconteceu, eu estive lá. E eu fiz essa mesma pergunta que eu coloquei aqui no vídeo, eu também fiz para ele. Não foi nenhuma coisa que aconteceu às ocultas, não é? E algo importante, a gente se depara agora nessas colocações aqui. Apareceu alguém dizendo, tem que comer muito feijão para poder fazer comentário acerca desses homens. Você não consegue nem interpretar um texto dele. Louvado seja Deus porque eu não consigo interpretar um texto dele. Porque como ministro do Evangelho, eu não fui chamado para interpretar as visões dos homens e definir a minha visão de Deus a partir das concepções dos homens. O ministro de Deus fala segundo os oráculos de Deus. O homem de Deus fala as palavras de Deus. O Senhor disse para Isaías, eu ponho na tua boca as minhas palavras. Por isso é que nós precisamos tomar cuidado. Nossa ministração, a nossa abordagem não tem que ser de acordo com o que disse o seu fulano e o seu ciclano. É de acordo com o que está escrito. Agora, o que está escrito aqui? Isso sim é que é interessante. Agora, eu como evangélico, tendo minha família evangélica, minha esposa evangélica, minha filha evangélica, meu filho evangélico, veja essa difamação de que evangélico é tudo isso que não presta que eles estão querendo dizer por aqui. Isso é calúnia. Estão caluniando famílias inteiras, pessoas boas, honestas, trabalhadores. E isso é difamação. O que ao servo do Senhor não compete. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para edificação. Agora o cara olha o Caio, chama todo mundo de bundão. Diz que os caras querem ficar de quatro e receber no traseiro um tarugo. Ele gesticula. Diz que o cara fica aqui correndo com a mão aqui para trás, botando a mão... tudo querendo se livrar para os caras não pegar ele por trás. Que é isso, rapaz? Isso é imoralidade, é indecência. Isso aqui são as concupiscências dos olhos, a soberba da vida. É um homem que sabe tudo, que é detentor de todo o conhecimento, de toda a sabedoria. Ninguém sabe como ele. Que é isso? Chegou a hora de olharmos e voltarmos ao Evangelho. O Evangelho não tem uma terceira aliança. A de Moisés, a de Jesus e a desses caras. Não existe essa terceira aliança. A terceira aliança é coisa maldita. A terceira aliança ou a terceira revelação de Deus para a humanidade sempre gera morte, sempre gera desordem, sempre gera o caos. E é isso o que acontece nos dias de hoje. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor virá e vai colher do seu reino todos aqueles que causam escândalo e praticam a iniquidade. Agora, olha só uma coisa interessante. No comentário que o rapaz fez aqui, é um comportamento tipicamente farisaico, mais preocupado com a imagem do seu clubinho evangélico do que com o serviço e o amor ao próximo. Olha, o Evangelho é onde nós encontramos a história do bom samaritano. No Evangelho é onde nós encontramos os dois maiores mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo.
quem ama o próximo como a si mesmo, e se esses aqui amassem o próximo como a si mesmo, Neil amasse o próximo como a si mesmo, Caio amasse o próximo como a si mesmo, ele não estaria dizendo que os evangélicos são isso. Eles não estariam dizendo isso, mas eles diriam que a palavra de Deus diz que o joio no meio do trigo. Porque há comentário aqui acusando fulano, ciclano de serem ladrões, de serem isso e aquilo outro. Ora, se há esses ladrões todo no meio do povo evangélico, saiba que é só se cumprindo o que a palavra de Deus diz, que o joio ele vai crescer no meio do trigo. Agora é estranho esse lugar onde vocês estão, esses ministérios de vocês, que não tem joio no meio, não é? Tudo limpinho, tudo santinho, tudo tem autoridade para apontar o dedo na cara de todo mundo, como o cidadão faz, nome por nome, põe o dedo na cara de todo mundo, põe todo mundo no mesmo pacote e aí condena. Que é isso? Esses dias eu estava assistindo um vídeo, só para você ter noção desse sujeito, o cara comparou o comércio aí, esse comércio que vende toalhinha da bênção, rosa ungida, fogueira santa de Israel, esse shopping treco variedade, comparando isso com a igreja batista. Rapaz, falta bom senso, falta pudor nos comentários e honestidade. Sobretudo isso onde é que, pelo menos, ao menos de longe, isso tem algum nexo. Isso não tem. Então, seu Caio, está na hora de acordar para a realidade. Está na hora de parar de difamar os outros, rapaz. Todo mundo já está cansado dessa tua linguagem moral. Chega! Passou! Isso que tu estás fazendo é injustiça, isso é a maior falta de amar o próximo como a ti mesmo. Pense em quantas pessoas evangélicas sérias existem dentro da nossa denominação batista, da Convenção Batista Brasileira. Agora, é claro, o Senhor disse que o joio ele cresce lá onde o trigo está, mas ele não é evangélico, ele é joio, ele é a semente do mal. Na parábola do joio do campo, o Senhor disse que são os filhos do maligno. Ademais disso, a palavra de Deus vai dizer lá em Coríntios que os ministros de injustiça se disfarçam em ministro de luz, mas o fim dele é conforme as suas obras. Eles não são, eles têm nome de quem vive, mas estão mortos. Não chame, não diga que os evangélicos é tudo isso. Se você dizer para mim que esses vendedores de trecos em nome de Deus e que tira desonestamente dinheiro das pessoas através dessas práticas malignas, que é mercadejando a palavra de Deus, como está escrito, paciência, rapaz. Isso não é atividade evangélica, eles não são evangélicos. Agora eles têm TVs, eles têm rádio, eles têm os veículos de comunicação em massa e eles dizem que são. Quem pode impedir? Quem pode impedir quem quer que seja de dizer que é evangélico? Nessa nação, um cara é gay, aí diz, eu sou evangélico e tem uma igreja evangélica gay. Onde é que existe isso? A igreja, para ser evangélica, ela tem que ter fundamento na Bíblia, ela tem que ter fundamento no Santo Imaculado Evangelho de Jesus, você sabe disso. Então, se eles não têm, eles não são evangélicos coisa nenhuma. Isso é muito simples. Agora, fazer parecer que os evangélicos concordam com essa desonestidade toda, é porque aqui estou polindo as palavras para a gente não baixar o nível das coisas. Achar que nós evangélicos concordamos com isso, em absoluto não, é falta de assistir às nossas pregações, às nossas mensagens. Porque criou umas instituições, a coisa está toda institucionalizada. Meu amigo, não tem como fugir, não tem como fugir, porque mesmo onde você está aí, esse teu ministério com pseudônimo Caminho de Graça, que contraria muita coisa da graça de Deus, mesmo aí é uma instituição, vocês têm CNPJ, vocês têm movimentação financeira, vocês têm hierarquias aí dentro, não adianta, tem quem controla, tem quem dirige. Aliás, é só observar o comentário, quem desses rapazes que estão contigo ousa te questionar? O Chico, uma vez, eu lembro muito claramente, ele lendo, disse, rapaz, Caio, eu não acredito. Caio se levantou, virou as costas, pô, eu vou embora daqui. Rapaz, que é isso? Você não entendeu o que quis dizer, tá, não sei o que, ficou se retratando para voltar. Você é opressor, esse é o problema. Tudo que você aponta nos outros tem muito mais a ver com você do que os outros que você está denunciando. Então a coisa não é por aí não, Caio. Olha, tem gente ruim que se aproveita de todo e qualquer lugar,
mas a nossa missão enquanto ministros de Cristo é tentar levar essas pessoas a ter um comportamento melhor. E isso a gente faz não é difamando ninguém, nós fazemos isso apresentando os novos caminhos. Eu tenho certeza, como disse, que o ponto de partida foi bom, mas onde vocês chegaram é mal. Olha outra coisa que a gente encontra nisso aqui. Tenho 50 anos e quando eu era criança, crente era sinônimo de alguém honesto e confiável. Olha, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Crente ainda hoje, evangélico é sinônimo de pessoas honestas e confiáveis. Agora, depois das difamações e as calúnias que vocês têm feito por todos os meios possíveis, é que a população vem acreditando, porque vocês são baderneiros, estão causando a maior desordem. E aí eu lembro quando o apóstolo Paulo estava em Tessalônica pregando o evangelho, e os judeus ali, que eram partidários políticos, os fariseus que ali estavam, juntaram alguns malandros, alguns vadios dentre a malandragem, segundo a palavra, e saíram em difamação de Paulo. É a mesma situação que está acontecendo hoje. Você se une, pegando as filosofias de Humberto Holden, que é lá, é só ler o Sermão do Monte de Humberto Holden, você vai ver que as mesmas definições que esse cidadão aqui está usando, é a mesma que ele usa lá. É o mesmo ponto de partida, é a mesma definição, sem considerar o evangelho, mas levando em consideração o que dizem os homens, ao invés de ter a coragem de assumir o evangelho como ele é. Eis aqui uma questão. Quando o moço diz que tem 50 anos e quando ele era criança, ser crente era sinônimo de honesto e confiável. Ainda hoje é ser honesto e é ser confiável, porque os desonestos, eles não são evangélicos. Os indignos de confiança, eles estão longe da beleza do evangelho. Aí o cidadão me vem dizer assim, hoje eu sinto vergonha pela quantidade de ladrões que existem nesse meio. Bem disseste, ladrões, e os ladrões, a Bíblia Sagrada diz que eles não herdarão o reino dos céus. Não são evangélicos, porque é natural. Se é evangélico, não é ladrão. Se é ladrão, não é evangélico. Se é evangélico, não furta mais e pratica o que é bom, trabalhando com as mãos e fazendo aquilo que é honesto, é o que diz a palavra de Deus. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que era idólatra não vai mais adorar os ídolos. É simples, o evangelho é maravilhoso. Então há algumas coisas que precisam ser compreendidas. Outra coisa que é dita aqui, esse povo que você quer defender? Obviamente que não. Obviamente que não. Esse povo que você chama de ladrão, nós queremos alcançá-los. Nós não queremos nem defendê-lo e nós também não queremos condená-lo, mas nós queremos apresentar a ele o caminho. Foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Lá na cruz, quando ele estava com o ladrão, ele não quis matar o ladrão, ele não quis esfolar o ladrão, ele não quis botar o ladrão nas pernas e dar lapada na bunda dele até ele se converter. Não foi isso que ele fez, não. E nem ele tratou com insulto aquele ladrão que estava na cruz. Você o chama de ladrão? Então você deveria demonstrar amor para alcançar o ladrão como Jesus alcançou o ladrão lá na cruz. É essa a visão evangélica. Naturalmente, nós não defendemos o roubo, mas fazemos o que diz a palavra de Deus lá em Judas, que nós temos que salvar os que estão na dúvida, detestando até a roupa contaminada pelo pecado. Ou seja, o que é isso? Nós vamos reprovar, nós vamos bater contra as atitudes, mas não sair difamando pessoas, como vocês estão fazendo. O que nós estamos fazendo é uma coisa legítima. Se você usa o nome do povo evangélico e eu sou evangélico, eu vou ter que ficar te ouvindo calado e deixar fazer parecer para todo mundo lá fora que eu seja esse ladrão que você faz referência? De modo algum. Isso é desonestidade. É desonestidade você ver o mau exemplo de um e de outro e aplicar a todos. Onde é que está o teu princípio de justiça e de amor ao próximo? Como falar de amor ao próximo condenando os outros dessa maneira na sua fala? Você entende? Eu entendo onde você começou. Eu sei que você só quer combater exatamente o que nós evangélicos combatemos. O que acontece? Agora tem uma palavra do nosso mestre, deixa crescer junto,
que na ceifa o Senhor vai arrancar o joio do meio do trigo e vai lançar e destinar ele à condenação eterna. A palavra de Deus é muito clara, gente. E é só a gente abrir a palavra de Deus no Santo Evangelho de Lucas, no capítulo 17, nós vamos ter essa afirmação clara. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Olha só o que diz a palavra de Deus para esses ladrões que você fala. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Quantas pessoas vocês, com esses comentários descuidados de vocês, têm feito se desviar do Evangelho? Quantas? Eu quero que vocês pensem nisso. Eu quero que vocês pensem que amor ao próximo é esse, que em nome de combater os ruins matam os bons, e por causa do teu saber perece o irmão fraco por quem Cristo morreu. Você entende isso? Veja, me poupe, disse o rapaz. Além disso, onde está escrito que igreja é sinônimo de evangélico? Ou você acha que só entre os evangélicos está a verdadeira igreja? Sua mente é muito limitada assim? São 3 perguntas. Vamos responder essas perguntas olhando pela palavra de Deus. Que relacionamento tem? Expressão aqui, como aqui a pergunta, onde está escrito que a igreja é sinônimo de evangélico? Olha aqui, Filipenses. Tem muitos outros textos, mas nós vamos pegar Filipenses 1, 27, para mostrar para você algo importante a respeito disso. Olha o que está escrito: vivei acima de tudo de modo digno do evangelho de Cristo. Olha aqui, ó, viver de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausentes, ouçam no tocante a vós outro que estás firme em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha essa versão aqui, que nós estamos com uma só alma, lutando junto pela fé evangélica. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não os condeno. Vocês estão querendo a mesma coisa que nós, igreja evangélica, queremos. Nós estamos querendo afugentar o lobo, afugentar os bodes, afugentar o joio do meio do trigo. Agora o nosso mestre diz para a gente ter cautela, para na hora de arrancar o ruim, não arrancar também o bom. Você entende o que é isso? E aqui diz que nós estamos lutando junto pela fé evangélica. Quando nós comentamos sobre essas questões, logo vem outra pergunta. Porque veja só, quando o rapaz começa a dizer, vocês precisam comer muito feijão para comentar sobre esses homens. Vem cá, esses homens são deuses? Será se são os deuses que desceram em forma de homens e estão entre nós? Júpiter e Saturno? Não, obviamente eles não são Deus. Eles não são esse nível todo que você dá para ele. Eles são homens como eu e você. Eles são líderes e religiosos em suas atitudes em alguns momentos. Agora deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Eles são homens sujeitos às fraquezas. Eu também sou homem sujeito às fraquezas, às mesmas paixões. Às vezes, a tendência infantil minha é de querer misturar o mal com o bom. Mas a palavra de Deus diz que quando a gente aprender a separar o precioso do vil, é que nós seremos a boca de Deus. E é isso que nós temos que fazer, é separar o precioso do vil. Quero dizer uma coisa para você, se você tiver 20 filhos e 10 desses seus filhos forem ladrão e estiver no meio da sua família, eu não posso dizer que sua família é uma família de ladrão. Você entende? Agora deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Você não pode culpar todos os evangélicos pelas bobagens que anda fazendo o rei do gado, pelas bobagens que anda fazendo esse grande empresário universal. Nada disso, você não pode culpar os evangélicos por isso, porque eles não são, os princípios que eles têm não são vindos do evangelho, não são. É só você ver onde recai, é a prolixidade de dizer a mesma coisa, ludibriar trazendo uma pessoa, trazendo outra, trazendo outra. Vocês já viram como é o comercial? Eu sou a igreja fulana de tal? É assim que eles se identificam. Está mais do que claro que eles são as instituições dele. Agora ganharam na justiça o direito de ser chamado evangélico. Meu Deus, tribunal humano dando direito do cara ser chamado evangélico. Você já pensou? Uma igreja de homossexuais dizendo eu sou uma igreja evangélica. Da onde? Que evangelho é esse?
não o evangelho que nós temos em mão, nunca foram. E quem é que vai dar essa legitimidade para ele? A justiça? O Supremo Tribunal, eles podem até legislar nessa causa, mas nunca a palavra de Deus vai mudar para se adaptar às suas manias. Outra coisa, batalhar pela fé evangélica. Rapaz, onde está escrito isso na Bíblia? Olha aqui, ó, o que o crítico falou. Aí vamos para a Bíblia Sagrada, porque não lê a Bíblia, só é ouvindo esses rapazes aí falando, aí acaba complicando. Mas olha aqui, ó, viver acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outro que estás firme em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Lutando junto pela fé evangélica. A fé evangélica é uma fé que se extrai a partir do Evangelho. Agora, isso que esses homens maus e dissolutos e perversos, que banqueteiam-se conosco sem qualquer recatos, que são como nuvens sem águas, que espumam sempre as suas próprias sujidades, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, que vão para os nossos banquetes, paciência, nós não podemos responder pelas atitudes dele. Agora compare se o que eles estão fazendo é evangelho. O que isso tem a ver conosco? Nada. Aí o rapaz me indicou aqui, tira essa sua paixão pelos evangélicos. Tira essa sua paixão pelos evangélicos do seu coração. Como que eu vou deixar de me amar? Eu sou evangélico. Como que eu vou deixar de me amar? Como que eu vou deixar de amar os meus filhos que são evangélicos? Como? Eu não posso deixar de amá-los, mas nós vamos continuar seguindo a Cristo, praticando a sua palavra, amando a Deus e amando o próximo, fazendo aquilo que o Senhor disse, pregando a sua palavra com amor, com muita sede de ver toda a língua confessando que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Nós vamos continuar com isso. Agora, pegar os termos bíblicos e jogar para mundanos, jogar para dissolutos, desviados da verdade, aí, meu amigo, isso aí é desobedecer. O que você está fazendo nesse texto é cometendo aquele pecado que a Bíblia Sagrada diz. Qual é o pecado? Não deem as vossas pérolas aos porcos e as coisas santas aos cães. Não deem. E é isso aqui que está acontecendo. Aí veja lá, vou te dar um bom conselho. Leia o livro. Aí ele vai me mostrar um livro que não é a Bíblia. Foi um dos maiores cristãos que já existiu e não era evangélico. Como é que pode ser cristão e não ser evangélico? Como é que pode ser cristão e não seguir o evangélico? Isso é impossível por definição. Isso aqui é igual dizer que ele é um triângulo redondo, que ele é um retângulo quadrado. Você consegue entender? Os próprios argumentos são impossíveis por definição. Eu quero convidar você a pensar numa coisa. Eu lembrei do episódio que o Senhor falou através de Lucas, lá em Atos dos Apóstolos. Quando Moisés chegava para apartar uma briga entre os israelitas, e ele dizia assim: varões, vós sois irmãos, por que vos agredis uns aos outros? Essa é a pergunta que eu faço. Se você vai a uma igreja evangélica, e se você faz parte de uma igreja batista, que é o que me parece aqui, não sei, se você vai para uma igreja evangélica e fica atacando o teu próprio povo, você está dando um tiro no seu próprio pé, rapaz. Então, melhor cuidado na hora de definir. Então, esse é mais um comentando o que dizem os nossos críticos. Para encerrar, eu queria deixar um texto aqui na tela para a gente meditar. Sabe qual é o texto? É esse texto aqui, olha. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Entenda isso. Todo evangélico é aquele que ouviu a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Evangélico é aquele que tem a sua fé, cuja origem, cuja a base, a essência está no Evangelho. Deus abençoe você, em nome de Jesus.